Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Comologia Local. E hoje a gente finaliza a nossa sessão Álgebra Homológica Turbo, né, com o tema Limites Diretos. Então, até aqui, né, a gente desenvolveu toda a ferramenta de álgebra homológica, homologia, sequência exata longa, resoluções projetivas e injetivas para definir os funtores derivados. Então, na aula passada, a gente mostrou que se a gente pega um funtor covariante aditivo, e exato à esquerda, né? A gente desenvolveu funtores R0, R1, R2, né? Por aí vai, que são conectados de alguma forma, né? Então, a gente definiu esses funtores como uma homologia, como uma cohomologia do funtor aplicado, nesse caso, a uma resolução injetiva, né? No caso exato à direita, era para uma resolução projetiva, e esses funtores, né? Esse R0 ele era naturalmente isomorfo a F, e esses funtores transformavam sequências exatas curtas em sequências exatas longas. Tá? Hoje a gente vai finalizar o nosso passeio pela álgebra homológica definindo a noção de limite direto, que vai ser importante para obter uma descrição dos funtores de cohomologia local que a gente ainda vai definir. Tá? Então, deixa eu começar com uma motivação, com um exemplo talvez já mais concreto da parte de topologia, né? Que é um curso normal de mestrado, você vê alguma coisa. Então, vamos trabalhar com o espaço topológico para ficar um pouco claro o que a gente quer fazer. Então, vamos pegar X, um espaço topológico, e o feixe das funções contínuas nesse espaço. Então, a XU é o conjunto de todas as funções de U em R contínuas. Então, feixe, eu quero dizer que sempre que eu tenho um aberto contido no outro, né, você tem uma restrição. Você pode notar que muitos problemas de natureza local, né, você não precisa conhecer a função contínua como um todo, né? Você só precisa conhecer essa função contínua localmente. E você acaba fazendo muito, e você acaba, em alguns problemas, restringindo a sua função porque você não quer olhar ela fora de uma vizinhança. Propriedades desse tipo, né, que só dependem do comportamento da função na vizinhança de um ponto, a gente diz que ela só depende do germe na função daquele ponto. Então vamos explicar o que é isso. Tá? Vamos colocar uma ordem entre os abertos. Então, se eu te der... Então, deixa eu definir primeiro um conjunto chamado gama X, que são todos os abertos, de forma que X pertence a U. Tá? E deixa eu dar uma ordem nesse gama X, né, dizendo que um aberto é menor do que o outro, se o maior se o U é menor do que V, se V está contido em U. Tá? Então é uma ordem que reverte a inclusão. Eu vou pegar, né, eu vou definir uma relação de equivalência para esses vários abertos, dizendo o seguinte. Tá? Vamos pegar F, uma função contínua sobre U, e vamos pegar G, uma função contínua sobre V. Tá certo? Então, eu vou dizer que F é equivalente a G se e só se, tá, existe um W contido na interseção desses abertos, tal que
a F restrita a W é igual a G restrita a W. Então, elas precisam... Tudo está em gama X, tá? Tudo tem que estar em gama X, tá? Então você vai dizer, então vou dizer que duas funções são equivalentes, né? Se elas coincidem numa vizinhança do X. Então, já como exercício de topologia, mostrar que isso aqui é uma relação de equivalência. Certo? Isso aqui é uma relação de equivalência. E 2, né? Se você pega duas funções equivalentes, né? Dois pares de funções equivalentes, e soma, né? Isso mantém a equivalência. Você tem uma noção de soma e de multiplicação por escalar nesse espaço, né? Então sempre vale isso. Então note o seguinte, a gente tem, né? A gente já criou um novo espaço, né, chamado OXX, que são as classes de equivalência vital, né? E a gente tem mapas para cada aberto, né? Que manda F na sua classe. Então, o que esse mapa está fazendo? Ele está pegando uma função que pode ser definida num aberto grandão e está olhando só ela localmente. Então, só um germezinho, né? Então, esse conjunto aqui é o que a gente chama de talo de OX sobre X, né? E esse elemento aqui é o germe de F sobre X. Então, note o seguinte, por exemplo, se você está numa variedade diferenciável, né? Por exemplo, se esse U for um subconjunto de Rn, nota que se dois conjuntos, então, eles representam o mesmo elemento no talo, né? Eles têm a mesma expansão em Taylor em torno do ponto. Porque, como essas duas funções têm o mesmo talo, significa que ela tem que elas coincidem numa vizinhança. Se elas coincidem numa vizinhança, como a derivada é algo local, né? Elas têm que ter as mesmas derivadas. Então isso seria um talo. Isso seria a identificação no talo. E exercício é que se alguém vai em zero, né? Significa que existe W, existe V, vizinhança de X, com F restrita a V igual a zero. Então, qual é a ideia? Né? Você tem vários conjuntos, vários conjuntos aí que são incomparáveis entre si, mas tem um elemento lá na frente, o qual esses dois abertos, né? Tem dois abertos aqui, né? E lá na frente eles se tornam comparáveis, né? Você tem... Então, basicamente, o que você está fazendo é pegando uma função aqui, se elas coincidem, em algum momento você identifica. Então a gente vai fazer uma versão algébrica desse caso e vai chamar isso de limite direto. Esse é o panorama da construção de hoje. Então vamos para uma definição. Um conjunto parcialmente ordenado é dirigido então vamos botar aqui
gama, se para qualquer par de elementos, existe um cara que é maior do que os dois. Então, lambda 1 e lambda 2 eles não precisam ser comparáveis pela ordem. Tá? A questão é que você precisa de um lá na frente que seja comparável com os dois. Então, se você pega um espaço topológico, por exemplo, uma variedade topológica, né, que é localmente homeomorfa ao Rn, isso sempre acontece, né? Dados dois abertos, a interseção entre eles é um cara que está lá na frente. É um aberto, né, que está na frente em relação à ordem que a gente inseriu no exercício, no slide anterior. E a segunda coisa, né, que é um sistema direto de módulos. Então, um sistema direto de módulos indexado por gama, né, que é o meu conjunto dirigido lá em cima. Então, vamos colocar assim: m lambda phi lambda mi indexado por lambda, indexado por gama, é formado por A, um conjunto dirigido lambda, gama menor ou igual, então, para cada par comparável, né, lambda menor do que mi, eu te dou um homomorfismo de m lambda para m mi, tá certo? E a última coisa é que esses morfismos eles não estão aí de qualquer forma. Esses morfismos eles precisam satisfazer um critério que é se a gente tem três caras que são comparáveis nessa fileirinha, né? Então, a ida do menor para o maior, ela é a composta do caminho pelo meio. Então, você pode ir de lambda a mi, depois de mi ao próximo. Certo? Então, você pode pensar que você tem um diagrama, né? Que para você ir do primeiro para o terceiro, você pode ir direto, ou você pode passar por lambda, pelo segundo. E o que essa condição está dizendo é que você pode fazer isso de qualquer maneira. Você pode ir direto ou você pode parar no meio do caminho. Se você olhar, tá? Isso aqui, né, basicamente copia os mapas de restrição do exemplo que a gente deu no início da aula. Tá? Então, definição. Agora a gente vai definir o objeto que a gente vai trabalhar a aula inteira. Então, seja esse conjunto aqui um sistema direto. Tá? Então, um par
M θ lambda, é dito um limite direto do sistema se esses mapas aqui, eles são mapas, né, de M lambda para M e são compatíveis com a ordenação. Então esses mapas satisfazem θ lambda. Então você pode calcular θ lambda ou você pode ir de lambda para mi e calcular o θ mi, né? Se o mi for maior ou igual que lambda, certo? E se eu te dou outro par com as mesmas propriedades, tá? Então, se eu te dou outro par com as mesmas propriedades, então existe um único mapa gama que vai de M para N, tal que o gama lambda é igual a gama vezes θ lambda. A gama composta com θ lambda, desculpa. Então essa B é tipo uma propriedade universal. É uma propriedade universal, né? Então o limite direto, quando ele existe, ele é único a menos de isomorfismo, né? Então qual é a figura que você tem que ter na cabeça quando a gente fala de limite direto? Tá? A gente tem aqui o nosso M lambda, a gente tem aqui o M, que é o limite direto, a gente tem aqui o M mi. Então esse aqui é o mapa θ mi, esse aqui é o mapa θ lambda, tá certo? Aqui em cima a gente tem o gama lambda, aqui em cima a gente tem o gama mi, e aqui a gente tem o N. Nota o seguinte, tá? Não, calma, depois eu falo sobre isso. Calma. E a gente tem aqui também, né, o φ lambda mi. Tá certo? O que a gente está dizendo é, se você tem que esse diagraminha é comutativo e o diagrama grande também é comutativo, então você consegue completar isso aqui de maneira única. Então esse aqui é o gama, que está no enunciado. Tá? Então esse é o nosso desenho de limite direto. Nota o seguinte, tá? Se você esquecer esse mapa aqui por enquanto, se você esquece esse mapa, se você limpa ele, né, o M, ele tem que ser a soma direta. Se você troca o θ lambda pelo... Se você bota θ lambda igual a inclusão, você vai ver que esse M é a soma direta. Se você botar θ lambda igual a inclusão, esse M é a soma direta. O limite direto é a soma direta. Tá, então a notação que a gente vai usar é limite direto de M lambda, tá? E a observação é que se esse φ lambda mi é zero para todo lambda menor ou igual que mi, então o limite direto, né, é a soma direta com as inclusões. Então tá, a gente definiu esse objeto, né, limite direto, papapá. Falta então a gente
mostrar que ele existe. Tá? Então vamos mostrar que ele existe. Então o teorema, né, talvez o teorema da aula, né, é que se M lambda φ lambda mi é sistema direto, então, né, existe um limite direto para ele. Então, o limite direto de fato existe. Então, vamos à demonstração desse fato. Então, olha só. A gente já viu que se o limite direto existe, tá? Se não tem mapa, se esses φ lambda mi são zero, o limite direto ele é a soma direta, né? Então, se ele é a soma direta, talvez a gente possa usar a soma direta como um modelo, né? Então vamos começar com a soma direta aqui. Então vamos colocar aqui a soma direta e vendo o que dá. Então aqui a gente tem inclusão. E aqui a gente tem a inclusão em Mi. Beleza? Só que agora a gente tem um outro mapa na jogada que é o mapa φ lambda mi. Então vamos forçar esse diagrama como tá. Então se esse diagrama comuta, a gente tem que I lambda de M lambda, ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual a I mi de φ lambda mi, M lambda. Então, para facilitar, eu vou esquecer as inclusões. Tá? Então, sempre que eu mantiver o índicezinho aqui embaixo, é para você ter na sua cabeça de que esse cara está na componente M lambda. Tá? Então, basicamente, a gente está dizendo que esse cara aqui que está na componente M lambda é igual a φ lambda mi, isso aqui parou em M mi, então isso aqui está na componente M mi. Então a gente precisa identificar esses dois caras. E a gente faz isso fazendo o quociente. Tá? Então vamos tomar S, um subconjunto da soma direta, na verdade o submódulo da soma direta, né, gerado por M lambda menos soma direta. Não, desculpa. M lambda menos φ lambda mi de M lambda. Tá. Lembrando sempre, esse camarada está na componente M lambda e esse camarada está na componente M mi. Tá certo? Beleza. Então, defina M como sendo a soma direta desses M lambdas quocientado pelo módulo S. Tá? Então essa é a nossa situação. Vamos definir esse cara e ele tem que ser quocientado pelo módulo S. E vamos definir θ lambda como a composição de M lambda para soma direta projetada em M. Então a gente vai denotar um elemento lá dentro como M lambda com a barrinha em cima. Tá certo? Então a minha afirmação é que M
θ lambda é um limite direto para m lambda. Esse cara, de fato, é um limite direto. Beleza? Vamos demonstrar esse resultado. Então a gente tem um diagrama aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso diagrama. Então a gente tem aqui m lambda. Vou fazer em azul. A gente tem aqui m lambda. M. E aqui a gente tem mmi. Cá embaixo a gente tem φ lambda mi. Então vamos botar aqui θ lambda, θ mi. E a hipótese é que eu te dei mapas gamas, né? Num segundo módulo, que também comutam com o φ lambda mi. Então, a gente quer construir esse mapa aqui. Vamos supor, primeiro, que a gente já tenha construído esse mapa. Tá? Então, a condição de comutatividade me diz que gama lambda de m lambda tem que ser igual a gama de m lambda barra. Então o mapa tem que funcionar assim. Certo? Então, esse é o único mapa que pode funcionar. Então, aqui já tem a unicidade. Basta agora que a gente mostre, né, que existe esse mapa, que a gente consegue construir ele, né, mostrar que ele realmente está bem definido. Então, como é que a gente faz isso? M é um quociente da soma direta por um módulo. Então, a gente pode, por exemplo, tentar definir ele na soma direta e mostrar que esse módulo está no núcleo. Vamos lá. Então, nos foram dadas esses gamas, né? Então, a gente já viu, né, que existe um único mapa gama barra que vai da soma, vamos botar assim, gama til, que vai da soma direta de m lambda em n, né, que manda um cara na componente m lambda em gama lambda de m lambda. Certo? Agora a gente tem que ver como que ele opera em S. Então basta que a gente olhe para um gerador de S, né? Então vamos calcular gama til de m lambda menos φ lambda mi de m lambda. Então esse primeiro cara está em m lambda, está na componente lambda. Então isso aqui é gama lambda de m lambda. Esse camarada aqui está na componente mi. Então ele é gama mi de φ lambda mi m lambda. Só que pela condição de comutatividade esses caras são iguais. Então isso aqui é zero. Então isso aqui induz, né, o nosso mapa gama de m para n, que manda um representante m lambda barra em gama lambda de m lambda. Aí está demonstrado a existência do produto direto. Nota que na construção do produto direto, tá, isso é uma observação importante, eu não usei essa hipótese. Eu não usei que o conjunto é dirigido. Eu só usei que ele é parcialmente ordenado. Mas eu vou manter o dirigido e vou supor os meus conjuntos sempre dirigidos por conta de certas propriedades que no caso dirigido aparecem, que no caso geral não aparecem. Tá? Então, por exemplo, né, uma observação. Pela nossa construção no limite direto, né,
x pertencente ao limite direto de m lambda, né, implica que esse x ele tem uma representação, né, a lambda m lambda barra, certo? Lambda m finito aqui. Então, se o gama é dirigido, né, a gente pode escolher um cara que seja maior do que todos esses lambdas ao mesmo tempo. Certo? Isso implica que o m lambda i barra ele é igual ao φ lambda i mi m lambda i barra. Isso, por fim, né, me diz que esse x se escreve dessa forma. Só que agora, nota o seguinte, todos esses elementinhos aqui, eles moram em Mi. Certo? Ou seja, esse x, ele é o θ-mi de alguém. Então, se você não tem hipótese, se você não está no limite direto, sem a hipótese de dirigibilidade, dirigido, né? Você tem que todo elemento é representável como uma combinação de germes, e esses germes podem estar em vários lugares. Tá? Mas quando o sistema é dirigido, você sempre pode supor que ele é o germe de um único elemento. Tá certo? E aí, né, por consequência disso, e uma conta que a priori eu vou fazer apenas referência, a gente tem o seguinte resultado. A gente consegue caracterizar quem são os caras que vão em zero. Então, vamos pegar um sistema dirigido. Né? Um sistema direto, desculpa. Então, se um elemento desse cara, né, vai em zero, né, se a projeção, se a inclusão desse cara no limite direto vai em zero, então existe um Mi maior do que lambda, tal que φ lambda mi de M lambda é igual a zero. Tá, então você pode imaginar como se fosse o seguinte: aqui está o limite direto e aqui está o seu camarada, né? Aqui está o seu módulo. Essa coisa vai afunilando, 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 afunilando até chegar no limite direto, né? Até chegar no germe. Então o que esse teorema está dizendo, né? É que se esse cara chega em zero aqui, é porque ele já era zero em algum momento. Esse é o conteúdo desse teorema. Você pode encontrar a prova dele no livro do Rotman, né, que a gente referenciou lá na primeira aula, no lema 5.30. Tá certo? Beleza, vamos continuar. Então o próximo passo, né, é a gente tentar transformar esse limite direto num funtor. Né? Então, a gente
quer criar, eu não vou trabalhar exatamente nesses termos, a gente quer transformar os sistemas diretos de módulos em cima de um conjunto parcialmente ordenado dirigido numa categoria. Então, a gente já tem os objetos, que são sistemas dirigidos, faltam os morfismos. Vamos definir esses caras. Então, vamos pegar dois sistemas dirigidos. Então, agora, n lambda sobre o mesmo sistema direto, sobre o mesmo gama. Então, um morfismo ni, um morfismo, né, entre esses caras é uma coleção de mapas. Vamos escrever assim. É uma coleção de morfismos ni lambda, que vai de m lambda em n lambda, que respeita os mapas. Enquanto eu escrevo aqui, eu comento, né? Tudo isso aqui pode ser definido de maneira puramente categórica. Sistema direto, limite, né? Nada disso precisa dessa conta na categoria de R-módulos. Então, voltando aqui ao assunto, né? O morfismo ele tem que respeitar os mapas de restrição. Certo? Ele tem que respeitar os mapas de restrição. Então vamos prosseguir, né, com o que a gente está querendo provar. Então, proposição. Então, vamos pegar um morfismo de limites diretos, então, de sistemas diretos. Então, vamos mostrar que n lambda, se você tem um morfismo de sistemas diretos, ele induz um morfismo de maneira única, então único, né, entre limites diretos. Então vamos tirar o único daqui, a gente vai ver a unicidade na prova, no sentido que eu quero, então ele é natural. Então, todo morfismo de sistemas diretos induz um morfismo de limites diretos. Tá certo? E segunda coisa que vai ficar claro da construção do morfismo é que se você compõe dois morfismos de limites diretos, isso nada mais é do que a composição dos mapas de limite direto. Então, o limite direto é de fato um funtor da categoria de sistemas diretos de módulos sobre gama na categoria de R-módulos. Tá certo? Vamos provar isso.
Então, para construir um morfismo do limite direto aqui, no limite direto aqui, a gente precisa construir os morfismos partindo de M lambda. Certo? Então tem uma maneira bem natural de fazer isso, que é defina alfa lambda com uma composição. Você vai de M lambda para N lambda. Isso você pode fazer, porque é lhe dado esse morfismo aqui. Né? E depois você usa a projeção, né? A inclusão natural dessa coisa no limite direto. Então esse mapa ele vai pegar um elemento, vai calcular unilambda e depois vai tomar a classe. Beleza? Então, para passar isso para o limite direto, basta que a gente mostre que... Então, basta mostrar que alfa lambda é igual a alfa mi composta com φ lambda mi. Certo? Então basta mostrar que a gente tem essa coisa. Certo? Então vamos lá. Então, alfa mi vezes φ lambda mi, né, calculado num elemento n lambda, m lambda, onde que isso vai parar? Isso vai parar em mi, né, que esse cara agora está em mi, de alfa mi, de φ lambda mi, de m lambda, tomada a classe. Não, desculpa. Não tem alfa, né? Então isso aqui vai parar em ni mi, φ lambda mi, m lambda, classe. Certo? Só que no limite direto, né, quer dizer, só que por comutatividade, né, esse camarada aqui nada mais é do que o psi lambda mi de ni lambda de m lambda, né? Se a gente usar esse diagraminha aqui, tá certo? Só que a gente sabe que no limite direto, né, quando você tem um mapa desse tipo, esse elemento é identificado com o cara que está dentro aqui. Então isso aqui é mi lambda, m lambda. Que é a mesma coisa, né, que alfa lambda de m lambda. Beleza? Então existe um único mapa que a gente chama de limite direto de n lambda, que vai daqui para cá, né, que pega uma classe aqui e leva na classe da imagem correspondente. Ok? E aí a 2 fica claro, né? Porque você vai compor aqui de novo, né? As composições vão entrando para debaixo da barrinha. E, portanto, né, o limite direto da composição é a composição do limite direto. Então tá, a gente já tem a noção de sistema direto, a gente já tem a noção de morfismos de sistema direto, falta a noção de complexo de sistema direto. Então a gente tem a noção de complexos de sistemas diretos. Então como é que isso funciona?
a gente vai ter os nossos M lambdas. Agora eu vou pôr o pontinho em cima, com vários caras aqui. Então M lambda 0, M lambda 1, M lambda 2. A gente vai ter para cada índice fixo aqui em cima os nossos mapas lambda mi. E a gente vai ter uma diferencial. Então, onde para cada lambda fixo, isso aqui é um complexo. Tá certo? E cada um desses φ lambda mi é um mapa de complexos. Ou seja, se a gente tem aqui o MI lambda indo para o MI mais 1 lambda, e a gente tem os mapas naturais para mi, então aqui a gente tem psi mais 1 lambda mi, e aqui a gente tem psi lambda mi. Então esse diagrama é comutativo. Então a gente tem, né, o que no fim das contas? A gente pode fixar cada camarada, né, e tomar o limite direto, né? Então a gente pode tomar o limite direto desses camaradas, certo? Então deixa eu escrever assim: limite direto de M lambda, pontinho. E a gente também pode tomar o limite direto das diferenciais, certo? Como? DI mais 1 lambda, bola DI lambda, é igual a 0, né? O mesmo tem que acontecer com limite direto. Porque é claro, pela construção do mapa limite direto, né, que esse funtor é aditivo. Então tirar esse cômodo aqui. Logo, isso aqui é um complexo. Sendo ele um complexo, a gente pode falar de homologia. Então vou deixar um exercício aqui. O exercício é o seguinte, tá? Então mostre que existe um mapa natural ou seja, além de você ter um mapa, se você botar um outro complexo de sistemas diretos e um morfismo entre esses complexos, o homomorfismo que você definiu, né, tem que gerar um quadrado comutativo. Então existe um mapa natural, tá, que vai do limite direto das homologias lembrando que, né, como a gente tem esse mapa de M lambda para M mi, né, esse
Φ lambda mi, ele é um mapa de complexos, então ele define o mapa na homologia. E como isso é um funtor, ele também vai respeitar os mapas do limite direto, então eles também vão formar um sistema direto. Tá? Então isso aqui é sistema direto, então tem que mostrar que isso é um sistema direto, bem tranquilo. Tá? E que a gente tem um mapa natural, que vai da homologia do limite direto. Não, do limite direto das homologias, na homologia do limite direto. Que o que ele faz? Ele pega o representante de uma classe de homologia aqui. Então, classe de homologia, de cohomologia, a gente vai usar o CL, e a barra é a classe no limite direto. Então, deixar aqui, classe em lim direto, e CL, classe em HI. Então, ele vai levar a classe no limite direto da classe de cohomologia de M lambda na classe de cohomologia da classe do limite direto de M lambda. Então, mostrar que você pode definir esse mapa e que ele é natural. Tá? De exercício, né? A gente tem esse mapa natural. Vamos ver se ele é um ISO, se ele não é, pelo menos na nossa situação, né? Então, teorema. Então, teorema. Se a gente tem uma sequência exata de sistemas diretos, então a sequência de limites diretos também é exata. Que maravilha! Como a gente viu, claro, nossa hipótese é de sistemas dirigidos. Então, o que a gente acabou de mostrar? Né, que esse mapa aqui, ele é um isomorfismo, na verdade. Né? Porque se o funtor é exato, a gente já viu na segunda aula, se não me engano, que ele preserva a homologia. O funtor exato, ele preserva a homologia naturalmente. Né? Então, esse teorema aqui é a exatidão do limite direto. Então, vamos demonstrar esse teorema. Tá? Então, vamos fixar uma notação. Eu vou usar o alfa aqui para fazer as funções que definem o limite direto do M lambda. Eu vou usar o beta para o N lambda. E vou usar o gama para o P lambda. Certo? E vou usar as letras Φ e Psi para denotar os mapas entre os módulos. Tá certo? Então, primeiro passo que a gente tem que demonstrar: limite direto de Φ lambda é injetivo. Então, vamos demonstrar que esse cara é injetivo. Então, a técnica é muito parecida, tá? Então, vamos supor que aqui embaixo a gente esteja no nosso limite direto, né? Beleza. Então, seja x
pertencente ao limite direto de M lambda, de forma que limite direto da φ, isso vale a zero. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe, né, que esse x, né, ele é representado por algum M lambda. Tá? Então vamos colocar aqui o M lambda aqui em cima. Tá? Então aqui a gente tem o x, esse bonitinho vai em zero. E aqui a gente tem um M lambda que representa x. Tá certo? Beleza. Esse M lambda a gente pode jogar para cá. Então a gente tem aqui agora, né, o φ lambda de M lambda. Agora, esse diagrama, né, que vem daqui para cá, esse para cá e esse para cá, ele é comutativo. Então esse cara vai baixar em zero aqui. Certo? Esse cara é elevado, né, pelo limite direto, né, em φ lambda M lambda barra. Só que o nosso sistema é dirigido por hipótese, né? Então, se um cara representa o zero, então tem que existir algum estágio mais para frente de forma que beta lambda mi de φ lambda de M lambda seja zero. Então aqui a gente está usando fortemente o fato que o conjunto é dirigido. Então isso aqui vem parar, né, no NMi. E quando ele para no NMi, ele para em zero. Quando ele para no NMi, ele para em zero. Tá certo? Então se a gente parar no MMi aqui, e caminhar pelo diagrama, o que a gente vai fazer? O que a gente sabe então? Que se a gente calcular φmi de alfa lambda mi de M lambda, você vir por aqui, é a mesma coisa que vir por aqui, que é zero. Usando a injetividade da φ, alfa lambda mi de M lambda vale zero. Então esse camarada se tornou zero, a classe dele no limite direto é zero. Então demonstramos a injetividade. Deixa eu copiar aqui o enunciado do teorema para a gente poder ir para a próxima página. Então o próximo passo é a gente demonstrar que, bom, a imagem do limite direto aqui está automaticamente contida no núcleo aqui pela funtoralidade, né, pela aditividade do funtor, né? Então agora a gente precisa demonstrar que o núcleo do limite direto da psi, não tem esse pontinho aqui em cima, mas deixa o pontinho ali, vai ser pior se a gente apagar, está contido na imagem do limite direto da φ. Vamos lá, vamos repetir o processo. Então, a gente tem... Vamos repetir o diagrama. Então, a gente tem aqui limite direto de M lambda. A gente tem aqui
limite direto de n lambda e a gente tem aqui limite direto de p lambda, certo? Então vamos pegar x pertencente ao núcleo do limite direto da epsilon. Aqui eu vou usar algumas propriedades da dirigibilidade, né? O conjunto é dirigido, mas na verdade não precisa. Então beleza, esse x está no núcleo e a gente sabe que esse x ele é representado por algum n lambda. Então vamos pôr o n lambda aqui. É só para a gente ter controle sobre ele. Então ele vai em 0 aqui. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso p lambda. Então aqui a gente tem o psi lambda de n lambda. E esse cara vai nesse 0 aqui, né? Então você tem um n lambda que virou 0 no limite direto, é sinal de que ele virou 0 em algum estágio. Certo? Ele virou 0 em algum estágio. Se a gente olhar esse estágio aqui, né? O que a gente conclui? Que psi-mi de beta lambda mi de n lambda é 0. Então esse cara está no núcleo da psi-mi. Então, por exatidão, esse camarada aqui é φ lambda de m-mi. Isso implica então que esse camarada aqui é igual a esse camarada aqui, como a gente queria demonstrar. Show! Falta agora o último pedaço. Então resta apenas mostrar que limite direto de psi lambda é sobrejetivo. Mas isso é bem tranquilo, né? De novo, apelando para o conjunto ser dirigido para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Bom. Se M, né, pertence a... Se X pertence ao limite direto de P lambda, então esse X ele é representado por algum P lambdazinho, né? Mas esse P lambda, ele é o psi lambda de algum n lambda, porque o psi lambda é sobrejetivo. Então, X é esse camarada aqui e ele está na imagem do psi lambda. Tá certo? Então isso termina a demonstração do nosso teorema principal. Então deixa eu apresentar um coroláriozinho. Tá? Que é o seguinte. Se F é um funtor exato à esquerda
e contravariante na categoria dos módulos, né? E aí ele se levanta naturalmente para a categoria dos sistemas diretos, a gente tem duas possibilidades. Tá certo? A primeira é tomar o limite direto desse funtor. Tá? Vendo que eu não estou tomando o limite direto dentro do funtor. É eu tomar o limite direto e depois tomar os funtores derivados. Ou eu posso tomar os funtores derivados e aí sim tomar o limite direto. E o resultado é um isomorfismo. Justamente porque, né? Se você... Vou deixar como exercício a demonstração, mas eu vou dar a ideia aqui rapidamente, né? Se você pegar resoluções para cada módulo, seja ali, você tem um sistema dirigido, né? Se você pegar resoluções para cada módulo, tá? Se você pega resoluções para cada módulo, você constrói um sistema dirigido de resoluções também, né? Levantando esses mapas aqui. Se você tomar os levantamentos desses mapas, né? A composição de levantamentos é o levantamento da composição. Então, você consegue demonstrar essa identidade. Tá certo? Deixa eu colocar aqui um exercício, pra vocês pesquisarem também. É que se você tem M lambda, Φ lambda mi, sistema direto, né? Então, claramente, né, se você tensorizar isso aqui por um módulo fixo, isso aqui também vira um sistema direto. Tá certo? Então você pode tomar o limite direto. Então eu quero que vocês tentem mostrar que o limite direto dessa construção é isomorfo ao limite direto dessa construção. Então você pode tomar o tensor antes ou depois de tomar o limite direto. Então, quero que vocês demonstrem esse resultado. Bom, vou encerrar por aqui essa aula de hoje, tá? E agora, no final da gravação da aula, eu percebi que eu não fiz exemplos, né? Eu não fiz exemplos de cálculo de limite direto. Tá? Então, talvez, né, como essa é uma revisão, né, isso tenha alguma lógica de eu não calcular de fato os limites diretos. Mas eu vou gravar depois, né? Logo após que eu subir essa aula, eu vou subir junto com ela, vai estar junto com ela um outro vídeo que eu vou fazer 3 exemplos de cálculo de limite direto que vão ser bastante importantes para o nosso estudo de cohomologia local. Tá? E lá eu dou mais alguns resultados envolvendo limite direto e produto tensorial. Tá certo? Então, se você já viu como se calcula limites diretos, você pode esperar a próxima aula. Se não, você vai lá para outro vídeo que vai estar referenciado aqui na descrição para verificar esses exemplos. Então é isso, obrigado pela sua atenção, um abraço.